Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Vamos falar da 11ª e penúltima rodada do Paulistão, hein? É verdade que essa 11ª rodada não terminou ainda. Hoje à noite, 20 horas, estou gravando o vídeo nesta segunda-feira, dia 27 de fevereiro. Hoje à noite tem Santo André e Mirassol. Mas os dois estão eliminados e os dois não têm chance nenhuma de brigar por classificação para as quartas de final. A comemorar apenas o Santo André, que conseguiu sua vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Vai jogar este ano, já jogou o ano passado e vai jogar o ano que vem também. Vai conseguindo calendário cheio em todas as temporadas, hein? Parabéns ao Santo André, mas o jogo de hoje não vale nada e por isso que eu não esperei. Pois bem, nesta rodada, penúltima, 11ª colocação, tivemos algumas definições. Por exemplo, mais dois classificados. Estavam classificados São Paulo, Corinthians, Palmeiras e São Bernardo. Agora o Red Bull Bragantino e o Água Santa também se classificaram. Faltam só duas vagas na última rodada no domingo. Santos ou Botafogo? O Botafogo só depende dele. Os dois times têm o mesmo número de pontos, 14 no grupo A. O Bragantino está classificado com 17. O Botafogo, se ganhar do São Paulo em Ribeirão, está classificado e elimina o Santos. O Santos precisa que o Botafogo não vença o São Paulo. Se o Botafogo empatar, o Santos precisa vencer o Ituano em Itu. Se o Botafogo perder, o Santos pode empatar com o Ituano em Itu. Essa é a situação. A outra vaga é no grupo do Corinthians. Quem vai enfrentar o Corinthians nas quartas de final num jogo único em Itaquera? Hoje o vice-líder é o São Bento, com 10 pontos, mas o São Bento pode cair na última rodada. O terceiro colocado da chave do Corinthians é o Ituano com 9, um a menos que o São Bento. Ele pode se classificar, mas pode cair também. E a Ferroviária, que tem 6, hoje está na zona de rebaixamento. Se ela vencer a Inter de Limeira, ela escapa. E se não vencer nem o São Bento nem o Ituano, ela pode ser adversária do Corinthians. Então, pasmem, regulamento esdrúxulo, mas não é culpa da federação não, hein? Não é culpa da federação. Ela quis mudar o regulamento e os clubes não. Poderiam pelo menos, né? Vão se classificar 2 de cada chave. O primeiro com o oitavo, o segundo com o sétimo. Poderia pelo menos mudar isso, né? Olha a discrepância. Os dois melhores times do campeonato, Palmeiras e São Bernardo, um vai matar o outro. E quem chegar em terceiro vai ter a segunda melhor campanha porque um vai morrer. Olha que coisa maluca. Mas enfim, vamos falar de tudo isso. Antes de mais nada, eu convido vocês a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado e principalmente pedindo seu like, pedindo sua opinião. Vamos trocar aquela ideia que a gente faz lá no meu Instagram, no meu Twitter, Luiz Ademar JR, Luiz com Z, tá bom? Então vamos lá. Olha, vamos começar com o grupo A, onde a gente tem uma indefinição e uma certeza. O Red Bull Bragantino meteu 5-1 no coitadinho do Ituano. Que vergonha, Ituano. Que vergonha. O Ituano tá assim, apanhando. Tomou de 5 do Bragantino. Alejandro fez 2. O primeiro gol do Alejandro foi aos 11 segundos do primeiro tempo. Olha que porcaria que tá o Ituano. Mudou de treinador, veio o Gilmar Dalpozo e tal, mas o time é fraquíssimo, é ridículo. Alejandro fez 2, Sorriso, Arthur foram os autores dos gols do Bragantino. E o Ituano marcou com o André Luiz. O Thiago Borba depois, quando o André Luiz estava 4-0, o André Luiz faz 4-1, o Thiago Borba foi lá e fez 5-1 aos 41 do segundo tempo. Vitória expressiva do Bragantino, classificado 2.559 pessoas, hein? Tá aumentando o número público lá em Bragança Paulista, muito legal. E o Ituano vai chegar na última rodada correndo o risco de cair, hein? Que tristeza, que tristeza. Pois bem, o Bragantino se classificou nesse grupo A. Aí tivemos pelo grupo A ainda o Botafogo de Ribeirão Preto enfrentando o Água Santa em Diadema. Eu fui nesse jogo, trabalhei pelo grupo Tati. E foi um jogo muito equilibrado no primeiro tempo. O Botafogo muito desfalcado no meio para frente, quase não tinha opção. Seus dois centroavantes estavam fora, o Salatiel e o Caio Dantas. Não tinha o Robinho, não tinha o Xuxa, não tinha o Osman. Enfim, mesmo desfalcado, fez um jogo no primeiro tempo 0-0, muito equilibrado. E no segundo tempo tudo entendia que ia ser 0-0. Mas uma falta boba da zaga do Botafogo. Aí o Luan Dias, cobrança de falta espetacular, fez um golaço. E olha, façanha do Água Santa. Se classificou no grupo do São Paulo. O Água Santa já está classificado. E já está na Série D pela primeira vez. Série D do Brasileiro ano que vem. 2 vagas paulistas já estão definidas. O Santo André e o Água Santa. Vão para a Série D ano que vem. E o Água Santa, pela primeira vez na sua história, vai para as quartas de final do Campeonato Paulista.
parabéns, hein? Thiago Carpini, todo o elenco, uma vitória maiúscula. E o Botafogo, que tinha demitido o Paulo Baier, o José Leão, que foi o treinador, contratou o Adilson Batista. O Adilson Batista estava na cabine ao lado da minha, lá em Diadema, batemos um papo. Ele vai estrear agora quarta-feira na Copa do Brasil, lá com o Parnaíba, no Piauí. E aí, contra o São Paulo, ele estará em ação pelo Botafogo. O Botafogo só depende dele. Perdeu, mas continua dependendo dele. Tem 14 pontos que nem o Santos, mais critérios ele está em melhor. Então, se ele vencer o São Paulo, está classificado, o Santos está eliminado, certo? Já que a gente está falando dessa chave, vamos falar do Santos. O Santos deixou de depender dele quando empatou com o Corinthians 2-2 na Vila ontem. Detalhe, né? Detalhe. O Yuri Alberto, que teve um gol anulado, para mim mal anulado. Depois o Yuri Alberto faz 1-0, ali já era para ser o segundo. Para mim, um erro grave de arbitragem. Mas, enfim, interpretação eu respeito. Aí o Lucas Barbosa empatou aos 49 do primeiro tempo. Veio o segundo tempo, o Roger Guedes fez 2-1, artilheiro isolado do campeonato com 8 gols. E aí, lá no finalzinho da partida, um pênalti bobo da zaga do Corinthians, o Marcos Leonardo cobrou e empatou 2-2. Para o Corinthians, tanto fez quanto tanto faz, mas prefeito de classificação, ele ainda é o quarto colocado, está atrás do São Paulo, né? Esse, pelo menos, é um detalhe para o Corinthians ruim. A vitória traria a ele uma situação mais tranquila, principalmente nas semifinais, classificando, jogar em casa, jogo único. Hoje está em desvantagem em relação ao São Paulo. Pois bem, o Corinthians, só isso, está classificado, é o primeiro, nas quartas de final fará jogo único com algum time babinha dentro de Itaquera, tranquilo. E o Santos deixou de depender dele. Na última rodada vai jogar com o Ituano, dependendo do resultado do Botafogo. Já a Inter de Limeira desse grupo tomou uma traulitada, o time do Pintado não jogou em Limeira porque o problema lá que o estádio do Major José Levi Sobrinho, o gramado no último jogo, a chuva, o temporal, uns buracões e tal, enfim, não foi lá, foi em Sorocaba. E foi em Sorocaba, o Guarani falou que Inter é fraquíssima. E meteu 5-0. 5-0, escapou de qualquer possibilidade de rebaixamento, não tem mais nenhuma possibilidade de classificação. Agora é pensar principalmente na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Bom, o novo treinador não tem ainda. O Moisés Moura e o Benhur, os auxiliares, foram os comandantes nesse jogo. Richard Rios 1-0, Bruninho 2-0, Neilton cobrando o prêmio 3-0, Jamerson 4-0, Bruno José 5-0. Passeio do Guarani, que ficou numa situação tranquila em relação ao rebaixamento, né? Agora é o terceiro colocado no grupo do São Paulo, mas São Paulo e Água Santa com 20, Guarani tem 13, já estão classificados. Então, finalizando o grupo A, Red Bull 17, Red Bull Bragantino 17 classificado, só vai ver na última rodada se é primeiro ou segundo, Botafogo e Santos brigando pela segunda vaga, os dois com 14 pontos, mas o Botafogo em vantagem dependendo só dele. No grupo A, o São Paulo perdeu para o São Bernardo, jogando no Morumbi. São Paulo foi mal. As melhores chances de gol foram do São Bernardo. São Bernardo, logo no início do primeiro tempo, fez um gol numa cobrança de escanteio. E aí o volante, aliás, Rodrigo Souza é muito bom jogador. Com 3 minutos fez 1-0. Aí teve boas possibilidades. São Paulo teve posse de bola que não serve para nada. Chance clara de gol nenhuma. O São Bernardo teve umas duas. Uma salvou, o zagueiro salvou em cima da linha, evitando o gol. O Alan Franco, outra bola bateu na trave. São Paulo escapou de perder demais. Ridículo o time do Rogério Ceni, mas segue na liderança 20 pontos junto com o Água Santa, hein? Na última rodada, o São Paulo joga em Ribeirão. O Água Santa joga com o São Bernardo em São Bernardo do Campo. Quem tiver melhor resultado joga jogo único em casa nas quartas de final. Certo é que será São Paulo e Água Santa. Hoje São Paulo é primeiro, Água Santa é segundo. Guarani já está eliminado, meteu 5-0. E o Mirassol joga hoje com o Santo André, tanto faz, também já está eliminado e não tem risco nenhum de rebaixamento. Então esse é o grupo B. No grupo C eu falei para vocês do Corinthians, está classificado, empatou 19, primeiro colocado. O São Bento conseguiu um empate 0-0, medonho, mas medonho com a Portuguesa no Canindé. Para a Portuguesa praticamente está rebaixada. Praticamente. Tem uma esperança pequenininha na última rodada, quando vai ter que vencer o Mirassol lá fora de casa, mas o time é tão ridículo que vai cair, infelizmente. E o São Bento, com esse pontinho, assumiu a segunda colocação de novo do grupo, só depende dele para se classificar. Na última rodada depende apenas dele. Vai jogar, eu tenho aqui em casa contra o classificado Red Bull Bragantino. Se ganhar, está classificado. Mas também corre o risco, se perder do Bragantino, de cair. Então tem que ficar esperto, né?
O Ituano tem 9, o São Bento tem 10, o Ituano tem 9, porque perdeu do Bragantino, também foi humilhado lá, né? Mas na última rodada joga com o Santos. O Santos precisando vencer para classificar e torcer por um tropeço do Botafogo. E Ituano para não cair. E aí, de repente, pode até se classificar. E aí a Ferroviária, que ontem perdeu para o Palmeiras, fez um jogo até que honesto contra o Palmeiras. Mas perdeu 2-1, Palmeiras único invicto. O menino de cabeça fez 1-0 no primeiro tempo. Rafael Veiga no chute de longe. Eu acho que o Saulão deu uma vacilada ali, mas 2-0 Palmeiras. Aí o Matheus Lucas, numa cobrança de falta, bola na área, ele fez aos 45 do segundo tempo 2-1. Ferroviária perdeu e hoje a Ferroviária está na zona do rebaixamento. Portuguesa 7, Ferroviária 8, Ituano 9, São Bento 10, Inter de Limeira 10. Esses aí que brigam para não cair, né? Mas, se a Ferroviária ganhar da Inter de Limeira, ela passa a Inter de Limeira e escapa na última rodada. Então a Ferroviária está tranquila, hein? A Ferroviária está tranquila porque só depende dela, né? A Inter de Limeira que tem que tomar cuidado, depende dela também, mas se perder a coisa pode ficar feia, hein? Então é isso. E no grupo do Palmeiras, Palmeiras é primeiro com 27 com a vitória na Ferroviária 2-1. São Bernardo é o segundo com 26, a vitória contra o São Paulo maravilhosa, até sétima vitória seguida e tudo. Na última rodada, o Palmeiras joga fora de casa com o Guarani e o São Bernardo joga em casa com o Santo André. Se o São Bernardo ganha e o Palmeiras empata, o São Bernardo é o primeiro e aí faz o jogo único em São Bernardo do Campo contra o Palmeiras. O Palmeiras precisa vencer para garantir a primeira colocação, hein? O Santo André, que vai jogar hoje, tanto faz 14, já está eliminado no Paulistão, não corre risco nenhum de rebaixamento e já está classificado para a Série D o ano que vem. Maravilha. E a Portuguesa, tadinha, empatou 0-0. Toninho Cecílio saiu na metade, né, Toninho Cecílio, para não ver o rebaixamento desse time horroroso que você contratou, horroroso. Toninho foi incompetente, não serve o Toninho para time de primeira divisão, hein, gente? Já é meu amigo, gosto do cara, tô falando do gestor. Se quiser contratar um profissional para segunda, para 2, para 3, para Bezinho, o Toninho. O Paulistão foge dele, que ele é horroroso. Pois bem, a Portuguesa na última rodada vai jogar com o Mirassol, precisando vencer e torcer por tropeços ainda. Ou de Ferroviária, ou do Ituano e tal, para não cair. Duro, duro. Portuguesa para mim já caiu, certo? Então é isso. Red Bull classificado no grupo A segunda vaga é Botafogo ou Santos, vai decidir na última rodada. São Paulo e Água Santa já classificados no grupo B, vai ver quem joga em casa na última rodada. São Paulo jogando em Ribeirão, ou Água Santa jogando em São Bernardo do Campo. Corinthians já classificado no grupo C, e aí pode ser São Bento, pode ser Ituano, pode ser Ferroviário, seu adversário em jogo único em Itaquera. Palmeiras e São Bernardo classificado no grupo D, vai ver quem vai ser primeiro na última rodada, o Palmeiras em Campinas, o São Bernardo em casa. Então é isso. Então para a gente repassar só agora a segunda rodada. Antes vamos falar dos artilheiros. O Roger Guedes fez um gol no Clássico, agora é artilheiro isolado, 8 gols. Galopo não fez gol, tem 7. O John Kennedy da Ferroviária não fez gol, tem 6. Bruno Mezenga do Água Santa e o Rony do Palmeiras não fizeram gols, tem 5. Essa é a briga para ver quem vai ser o artilheiro do Paulistão 2023. E vamos falar da última rodada que hoje, nesta segunda-feira, a Federação antecipou um jogo. Corinthians e Santo André vão jogar em Itaquera no sábado às 18h30. Sábado agora, dia 4 de março, 18h30. Não vale mais para nada, né? O Corinthians, no máximo, se vencer e o São Paulo não vencer, ele pode terminar em segundo, mas para efeito, o Corinthians já está classificado, o Santo André já está eliminado, então esse jogo veio para 18h30 do sábado. Todos os outros jogos, os outros 7 jogos, serão no domingo às 16 horas. Domingo, 5 de março, às 16 horas. Perfeito? Então tá, vou estar lá em Ribeirão Preto, com Botafogo e São Paulo, trazendo todas as informações para você. Para o São Paulo, vale a primeira colocação e jogar nas quartas e nas semis no Morumbi. Evidentemente, se passar das quartas para a semi, né? No Morumbi, é isso que vale. E para o Botafogo, a vitória, a classificação, que é algo que não fez há muitos anos, né? A classificação para as quartas de final para enfrentar o Bragantino. Então vale muito para os dois. Esse é o melhor jogo da rodada. 16 horas em Araraquara, Ferroviária e Inter. Ferroviária vencer, ela coloca a Inter na zona do rebaixamento. Aí a Inter, para não cair, vai depender de tropeços de outros times, né? E se a Ferroviária não vencer, cai. Então olha que jogo que vale para os dois também, Ferroviária e Inter. No brinco de ouro, Guarani tanto faz, joga com o Palmeiras, que precisa vencer para chegar em primeiro do seu grupo, e primeiro na tabela geral, e se for até a final, jogar todas em casa, certo? Na final, no caso, que são ida e volta, os outros são só ida. Na final, a volta em casa. Maravilha? Ituano e Santos. O Ituano,
Se ele perder do Santos e a Ferroviária ganhar em casa, ele que cai. Precisa vencer de qualquer jeito para não correr risco nenhum de rebaixamento. Porém, o Santos precisa vencer e torcer para o São Paulo pelo menos empatar com o Botafogo em Ribeirão para ele se classificar. Vale muito para os dois. Mirassol e Portuguesa, 16 horas. Mirassol, tanto faz. Portuguesa precisa vencer e torcer pelo menos para Ferroviária, Ituano, São Bento não vencerem. Parada difícil, hein? São Bento e Red Bull Bragantino. São Bento precisa vencer para se classificar e ser o adversário do Corinthians nas quartas de final e escapar da qualquer possibilidade de rebaixamento. E o Bragantino precisa pelo menos empatar para terminar em primeiro e jogar em casa na próxima fase, ou contra Botafogo ou contra Santos. E finalizando o São Bernardo, briga para ser o primeiro na classificação no grupo do Palmeiras, né? Precisa vencer o Santo André para ser o primeiro no grupo do Palmeiras e o primeiro na classificação geral, né? E aí a briga é boa. Vai enfrentar o Palmeiras de qualquer maneira. E o Água Santa, tanto faz, tanto fez. Ah não, o Água Santa não, gente. O Água Santa precisa vencer e torcer para o São Paulo não vence o Botafogo para ele jogar em Diadema contra o São Paulo nas quartas de final. É isso, é isso. Então vale para os dois, tanto para o São Bernardo quanto para o Água Santa, certo? E claro, no final da noite, no domingão, eu venho com todos os detalhes da última rodada, os classificados, os rebaixados, a briga pela artilharia e os confrontos definidos das quartas de final. Certo? É isso aí, forte abraço a todos e até domingo, hein?